E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcon, Aquarismo Sereno. O vídeo de hoje é para falar sobre um comentário bem interessante que eu recebi num dos vídeos aí, que aí eu fui pesquisar, e até é senso comum quando a gente entende um pouco esse processo do aquário, eu resolvi compartilhar com vocês a minha ideia, meu processo de pensamento aí sobre esse tema. Eu nunca tinha pensado nisso daí. A pergunta foi: o KH baixo pode influenciar nas nitrossomonas e nas nitrobacter? Em primeiro lugar, quem são essas fulanas aí? Que diabo é isso? Elas são as bactérias do ciclo do nitrogênio. As bactérias nitrificantes, que transformam amônia em nitrito em nitrato. Aí o final, que é nitrato em nitrogênio, dissipa, porque vai dissipar para fora do aquário. Aí essa daí é a desnitrificante, não entra no que eu estou falando. E geralmente ela está em outros cantos do aquário, embaixo do substrato, enfim, é outra pegada aí, algumas mídias específicas aí. Mas a gente está falando dessas que são as principais. Geralmente o pessoal vai tirar nitrato só com TPA e tal, é outra pegada aí. Então, nitrossomonas, amônia para nitrito, nitrito para nitrato, são afetadas por KH baixo. A sua água ficou turva. Mas você compreende a bagunçado. Mas você anda perdido muito peixe. Mas você o aquarismo pode mesmo ser tão simples. Pode ser aquarismo sereno. Meu primeiro pensamento foi não tem nada a ver, né? Elas não têm relação direta com o KH. E até tá certo, mas indireta elas têm sim. Porque qual a função do KH? A principal função do KH para o aquário? A reserva em carbonatos, carbonate hardness, né? Em alemão aí, né? A principal utilidade dela. O KH é um tampão que vai impedir com que a água acidifique rapidamente, porque chega um momento do aquário que é todo mundo produzindo ácido aqui, né? É o peixe defecando, é a planta decompondo, é o substrato saturando, ou substrato ácido, substrato fértil, ou substrato que acumulou um monte de matéria orgânica e agora está devolvendo, enfim, está todo mundo acidificando. A tendência de todos os aquários é acidificar. Se não tiver o mínimo de KH ali para aquela carga de acidez, né, em razão da matéria orgânica, geralmente, quase sempre, se não tiver o mínimo de KH para segurar essa queda, para ter esse tampão, pode ocorrer do pH despencar muito rápido. E é aí que o KH baixo, meu Deus do céu, eu tô bêbado, é aí que o KH baixo pode influenciar nas bactérias do ciclo do nitrogênio, as nitrossomonas e as nitrobacter, porque um pH que oscila muito prejudica elas. Elas precisam do pH estável. Por isso que tem muita gente que fala: mas eu ciclei meu aquário em 7 dias. Mas o meu eu ciclei em 15 dias. Mas o meu 60 dias não está ciclado ainda. É por isso. Porque alguns conseguem manter o pH estável e outros não conseguem. Coloca produto, tira produto, troca água, faz não sei o que. E o pH fica assim. E as bactérias, quando elas vão fixar, elas morrem. Elas vão fixar, morrem. Não conseguem fixar. Tem dificuldade de realizar seus processos biológicos ali, de firmar sua colônia, multiplicar e aí chegar naquele ponto que eu gosto de falar que não está ciclado. Aquele ponto de ciclagem inicial. Onde você pode colocar alguns peixinhos, dependendo do tamanho do aquário. Aí você vai aumentando a colônia de bactéria aos poucos, com o tempo, conforme você vai colocando outros animais e mais carga orgânica, enfim. O resto vocês já sabem aí, né? Então, a resposta é: o KH baixo prejudica, sim, a colonização das bactérias do ciclo do nitrogênio no aquário. E aí foi que eu fiquei pensando, mas com esse novo conhecimento que a gente tem aí, o canal tem vídeos falando sobre isso, das arqueias, né, que são as primas das bactérias aí, e que é sabido em aquário de água doce, marinho também, isso aqui é mais ou menos meio a meio, né? Em aquário de água doce, depois que o aquário está maduro, não tem mais bactérias do ciclo do nitrogênio, aí são as arqueias que entram em jogo. E as arqueias são mais robustas, elas são mais fortes, elas aguentam muita coisa, inclusive a variação de pH. Elas aguentam, mas aí é que tá, elas aguentam, mas não quer dizer que elas vão funcionar no melhor delas, né? Elas só não vão morrer e vão diminuir a atividade, como todo ser, né?
tipo um ser que aguenta certa coisa, um peixe que aguenta um negócio ali, uma agressão química ou física e tal, e que ele aguenta, mas ele se retrai, né? Aí depois, aos poucos ele volta, eu aguentei, agora bora voltar ao normal. É a mesma coisa das arqueias, elas aguentam, mas elas vão diminuir a atividade delas, a atividade nitrificante delas, dá para dizer isso, né? Que é também transformar amônia em nitrito, nitrito em nitrato. Elas vão diminuir essa atividade delas por um certo período. Então elas ainda estão ali, pH variando, bem doido, papapá, porque o KH está baixo, né? E aumentou a carga orgânica do aquário, o aquarista não se deu conta, e aí as arqueias vão se retrair um pouco na atividade delas, não vão quebrar os compostos nitrogenados, a amônia vai subir, nitrito vai subir, nitrato vai subir, a amônia principalmente, né? Que é daí que surgem os outros, né, para serem quebrados, então a amônia principalmente, e aí você já sabe o resto de problemas, né? Quem não sabe, olha o nosso canal aí, o ciclo de nitrogênio, vocês vão entender a importância e o que acontece com amônia alta, nitrito alto, nitrato alto. É bem ruim, bem maléfico aí para os peixes do aquário de vocês. Então, de forma bem concisa, KH baixo prejudica as bactérias do ciclo de nitrogênio? Prejudica a ciclagem, então? Prejudica. Aí precisa manter um pH muito alto? Eu não sei se precisa. Realmente não sei se precisa. O meu aqui eu mantenho em 2. Não gosto de manter o KH muito alto, porque, embora eu tenha muitas plantas, talvez fosse interessante, né? Só foco mais no GH. Mas eu tenho a Caradiço gosta mais de água com KH baixo e tal. Eu nem forço muito no GH também por causa disso. E tá dando tudo certo. Não quero ter um aquário de aquascape. Eu quero ter um aquário com peixes felizes, com plantas felizes. E eu também bastante feliz sem me preocupar muito, porque tá dando tudo certo. Grosso modo é isso daí. Essa é a minha ideia de aquarismo, é isso aí. Respeito a galera aí do aquascape, da perfeição, do monta um aquário hoje para daqui um mês desmontar e montar outro. Não gosto, mas respeito, só que aqui em casa a pegada é diferente. Aí eu deixo o KH em 2 mesmo, que todo mundo fica feliz e não cai tão rápido assim não. Talvez porque a filtragem seja muito boa e, né, todo mundo filtra aqui, a planta filtra o substrato, tem troca catiônica boa e filtra, aí o filtro lá também é muito bom, o filtro é legal também. Coloquei jiboia com uma raiz dentro da água também, e filtra. Vocês entenderam, né? Não pego pesado com os compostos nitrogenados, talvez por isso eu não desgaste o meu KH muito rápido. Pode ser, é uma teoria. Aí você faz suas tentativas e erros aí, seus testes, né? Mas a resposta do vídeo é o KH baixo vai causar instabilidade e que com certeza vai prejudicar as bactérias do ciclo do nitrogênio. Certo, pessoal? Então, vídeo concluído aqui. Espero que tenham gostado. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscrevam no canal e um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.